Amém, meus amados. Jesus é o nosso Senhor. Sejam mais uma vez bem-vindos a seu canal da Igreja no Gama. E nós queremos dar continuidade a esse livro maravilhoso que estamos desfrutando do nosso querido e amado irmão Miguel Má, sobre sua família está pronta para o arrebatamento. Nós sabemos que o encargo do nosso irmão é um encargo muito prático e ele tem um foco muito especial, uma graça muito especial para falar sobre as famílias. Então, nesse livro, nós queremos aproveitar no máximo possível o conteúdo dessas mensagens que foram dadas por nosso irmão e foram impressos aqui em livro, né? Formato de livro. Muito bom, né? Nós estamos agora, vamos desenvolver o capítulo 2. Nosso irmão Natal, na mensagem anterior, ele falou no capítulo 1 sobre a ordem divina. Nós queremos encorajar os irmãos que não ouviram essa mensagem, ir até lá e ouvir, e poder ouvir uma palavra de muita ajuda com relação a essa visão da ordem divina estabelecida pelo Senhor. E nessa mensagem aqui, o capítulo 2, nós queremos falar sobre abençoados pelo encabeçamento. Depois que nós entendemos qual é a ordem divina, de entender que Deus estabeleceu uma ordem, e essa ordem aí, que nós entendemos, que revela de fato a Bíblia, no universo existe uma ordem: Pai, o Filho, né? O Pai, Cristo, o homem, a mulher, como uma ordem administrativa. Isso aí não é uma ordem de valores. Não quer dizer que alguém é maior que o outro. Exemplo, Cristo não é maior que o Pai, nem o Pai é maior que o Cristo, os dois são um. Mas na ordem administrativa existe uma ordem de submissão. Então essa é a ordem que nós precisamos entender. Essa é a ordem que Deus estabeleceu no universo. E essa ordem, esse encabeçamento, ele traz uma bênção para a sua igreja. De fato, guardar essa ordem é garantir a bênção do Senhor em nossas vidas. Quando nós entendemos e praticamos o encabeçamento divino, nós vamos ter a bênção do Senhor. Que para isso, é para garantir, para dar o suprimento da bênção a nossas famílias. Muito bom, então, com relação a isso, nós devemos entender essa visão, né? Ganhar essa visão. Por quê? Porque o que originou o caos no universo? O que originou o caos no universo precisamente foi um anjo, Lucero, Satanás. Ele não guardou, ele não praticou essa ordem. Ele conhecia a ordem de fato, mas ele se rebelou em contra da ordem administrativa, em contra do encabeçamento de Deus. Ele estando administrando a antiga criação. Então Satanás, ele violou a ordem administrativa. Por quê? Porque ele pensou que ele poderia ser igual a Deus, né? Ele queria ser igual a Deus. Então nós sabemos que toda essa rebelião de Satanás, ela trouxe um caos no universo. Um caos que contaminou o homem, né? Além de ele se rebelar com a terceira parte dos anjos, ele, depois da criação do homem, ele levou o homem a uma rebelião e todo o universo hoje está em um caos, no qual Deus quer restaurar. Deus quer restaurar, redimir de novo toda a criação. Então, em que consiste nós poder ganhar a revelação da ordem do Senhor? É precisamente isso. Como Deus vai fazer para restaurar a ordem divina e o encabeçamento, e nós hoje podemos viver no encabeçamento para desfrutar da bênção do Senhor nesse encabeçamento. Então, Efésios capítulo 1, versículo 9, ele diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, a vontade de Deus, qual foi? Foi criar o homem com a imagem e semelhança para Deus poder entrar no homem, poder se expressar. O homem caiu no pecado. Deus veio por meio de Cristo a restaurar o homem para a sua condição original e poder por meio dele restaurar
a expressão e a ordem estabelecida pelo Senhor. Então, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então, Deus tinha um bom prazer, Deus tinha um beneplácito e Ele propôs fazer isso, essa restauração em Cristo. Então, em Cristo, diz, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, por meio de Cristo, Deus vai restaurar a ordem no universo. Então, por que Cristo precisa entrar na família? Por que essa ordem divina? Por que o encabeçamento de Cristo precisa entrar em nossas vidas e especificamente em nossas famílias? Porque Deus quer primeiramente restaurar a bênção em nossos lares. Nós precisamos entender isso. Então, entendendo isso, nós precisamos ficar submisso à vontade de Deus e aceitar o encabeçamento de Cristo. Então, quando falamos de restaurar a ordem divina na família, de que estamos falando, amados irmãos? Estamos falando da estratégia divina para restaurar a ordem no universo. Não é pouca coisa, não é coisa simples assim. É algo que se inicia em nossas vidas, em nosso interior, se manifesta principalmente, primeiramente em nossa família, e vai restaurar, a partir de aí, a ordem no universo. Isso é maravilhoso. Por isso que Satanás ataca tanto o fato de nós mantermos uma esfera espiritual de cuidado, de apacentamento e da ordem divina em nossa família. Ele odeia isso. Então, nós vimos no capítulo anterior a estratégia de restaurar a ordem divina com relação à mulher, com relação à posição, nesse caso, da esposa, né? Da esposa. Por que se fez essa ênfase? Porque a queda, ela iniciou pela mulher, né? A Bíblia, ele mostra que Deus precisa restaurar a ordem, né? Por onde iniciou o problema. E Efésios capítulo 2, versículo 22, quando inicia falando sobre o assunto da restauração da ordem para Deus garantir e gerar a igreja como a noiva de Cristo, o versículo 22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, Deus precisa falar primeiramente às irmãs, para as irmãs entenderem que por meio dela, elas vão ser a estratégia inicial para Deus restaurar essa ordem no universo e em nossos lares. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 3, ele diz: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi aludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, segundo a ordem estabelecida, a ordem administrativa, primeiro está o homem e depois a mulher, porque foi criado primeiro Adão e depois Eva. Mas com relação a restaurar a condição de caos no universo, por causa da queda, Deus precisa iniciar com a mulher. Por isso aqui fala: mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, por aí, por esse meio, precisa ser iniciado a restauração. Vamos ler alguns versículos que vão esclarecer isso melhor para as irmãs poderem ganhar essa visão, né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala sobre, por dizer assim, a consequência da queda, mas dá uma profecia de que por meio da mulher, por meio da submissão da mulher, Deus iniciaria a maior estratégia para restaurar a ordem no universo. Então eu vou ler aqui, versículo 15, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Né? Entre ti aí é Satanás, e a mulher aqui representa, por um lado, a igreja, mas representa também o viver das irmãs. Entre a tua descendência e a descendência sua. Este te ferirá a cabeça e tu le ferirás o calcanhar. Então, nós sabemos que esse versículo está relacionado
com a profecia de que Cristo veio, ele nasceu de uma mulher, de uma virgem, e que por meio da semente que é Cristo, ele pisou a cabeça da serpente. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Quando nós lemos esse versículo aí, parecesse que o assunto de a mulher ficar sujeita ao marido para ele ser governado por ele, parecesse uma consequência negativa da queda, e não é assim. O que estamos vendo aqui é uma profecia de que por meio da submissão, por meio da atitude de estar submisso àquele que é a cabeça, segundo a ordem divina, Deus começaria a restaurar todas as coisas por meio da mulher. Então, amadas irmãs, quando vocês ganham essa visão de que a submissão não é um assunto de ordem de valores, como é confrontado hoje na sociedade por meio da filosofia, modernismo e pós-modernismo e tudo aquilo, você tem que entender que essa profecia aqui é para restaurar a ordem. Então você deve pensar assim: eu não estou ficando menor que o homem, eu estou cooperando com o Senhor para restaurar a ordem no universo e tirar o caos de Satanás. Amém? Então, qual é a primeira lição, sendo falado já essa porção para as mulheres? Então, qual é a primeira lição que devem aprender agora os homens? Vocês vão ver agora aqui que o homem tem uma maior demanda, né? Qual é a primeira lição que devem aprender os homens? O homem nunca, por causa da queda, preste bem atenção, o homem, quando falo do homem, falo do marido, neste caso, o pai de família aí, o marido. Ele, por causa da queda, o homem nunca aprendeu a ser submisso a Deus e tampouco a encabeçar. E é por isso que a Bíblia faz tanta ênfase. Por um lado fala para a mulher ser submissa, mas faz uma ênfase muito grande para o homem encabeçar. Então nós, os homens, por um lado não sabemos encabeçar. Nós precisamos aprender aquele que foi submisso e aprendeu a ser cabeça. Por quê? Porque não temos como ser cabeça se não aprendemos a lição da submissão. Então, em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, eu vou resumir, no final do versículo, depois que a mulher deu o fruto da árvore para o homem nem foi submisso a Deus, nem aprendeu a encabeçar nessa situação que estava tendo. No momento que ele estava sendo tentado, ele foi completamente passivo, nem submisso, nem encabeçou. E fala assim o versículo: tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, a atitude do homem aqui foi uma atitude muito passiva. Então, o homem nunca aprendeu a lição de submissão e nunca aprendeu a encabeçar. Tem outro versículo aqui, versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis. Ele diz: e a Adão disse: visto que atendestes a voz de tua mulher e comiste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então Deus reclamou aqui para o homem o fato de que ele atendeu a voz da mulher, não foi submisso a Deus e tampouco encabeçou. Então, por isso que 1 Coríntios, quando fala do assunto de a ordem de Deus, no versículo 3, ele mostra que nós precisamos aprender de Cristo a submissão. Para quê? Para que possamos aprender os homens, os maridos, a encabeçar.
Versículo 3 diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem. Primeira coisa que deve reconhecer, você e eu como homens, não sabemos ser cabeças. Devemos aprender a ser cabeça de Cristo. Cristo é um modelo para nós sermos o cabeça, para sermos os líderes que Deus está precisando para encabeçar a ordem em nossas famílias, né? Então, por um lado, essa versão aqui, ela diz que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem. O único que sabe ser cabeça de todo homem é Cristo. E tem outra versão aqui que ela diz: entretanto, desejo que entendais que Cristo é a cabeça de todo homem. Ok? Então, o que é ser cabeça? Quando nós falamos assim de encabeçar, esse termo que usa a Bíblia de ser cabeça, um termo assim mais atual, seria ser líder, né? Liderar nossas famílias, liderar nossos lares. Então, o que é ser líder, o que é ser cabeça? É saber qual é a vontade de Deus para executar. Então, ser cabeça é conhecer, buscar, conhecer qual é a vontade de Deus para ela ser executada num lugar ou no ambiente onde Deus nos colocou. Um dos grandes problemas que tem os homens é que a maioria dos casais, muitas vezes, as mulheres são mais espirituais que os homens. E isso não é negativo. Mas, com relação a executar a vontade de Deus, o plano do Senhor, nós homens precisamos saber aprender a ser cabeças. Em que sentido? Eu preciso buscar o Senhor, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer qual é a vontade do Senhor, porque o primeiro que tem que estar preocupado no lar para executar a vontade de Deus é o cabeça, é o homem. Por isso é que quando isso não acontece, a família entra em um caos. Entra em um caos. E a mulher fica muitas vezes fazendo esse trabalho, mas é um trabalho pesado para ela. E ela faz com amor, mas é algo que diretamente não está reservada para ela. E Deus dá graça, muitas vezes, para Deus fazer isso. Mas tudo fica mais normal quando o homem faz esse trabalho. E nós devemos, então, aprender a ser cabeças. Amém? Então, o homem... Oh Senhor Jesus, o homem muitas vezes fica isso, né? Esperando que a mulher tome a liderança da família. Então o homem ficando e esperando a liderança da mulher na família para encabeçar, a Bíblia mostra que isso é uma desonra. Desonra. Eu quero mostrar isso aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Depois que fala desse versículo que lemos agora, quero entretanto que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem, e homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, mostra que o fato do homem não tomar a liderança nesse princípio, sino deixar a mulher fazer isso, é uma desonra. Em que sentido? Vou explicar. O versículo 4 diz: todo homem que ora ou profetiza. Então, orar e profetizar são duas funções espirituais para encabeçar a vontade de Deus em nossos lares. Você, como homem, precisa tomar a atitude espiritual para orar e profetizar para que a família conheça a vontade do Senhor. Mas quando o homem faz isso, tendo, como diz aqui, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Por quê? Porque a própria cabeça é Cristo. Mas quando o homem faz isso, se cobrindo a cabeça, ou seja, tomando somente atitude, esperando que a mulher, esperando que a esposa fale para ele fazer isso, que ele tem que orar, que ele tem que falar a palavra, e vê que a mulher é a que está tomando a liderança nessa porção, isso ele está desonrando a cabeça dele, porque a cabeça dele é Cristo. Ou seja, ele deve ir a Cristo
e de Cristo descer, fazer descer o suministro espiritual para a família. Então ele está tomando não a Cristo, porque ele não está tendo atitude de buscar o Senhor, mas está esperando que a mulher faça isso. Então aqui depois diz, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça, sem véu, desonra a sua própria cabeça. Então aqui a desonra é para o homem, porque muitas vezes a mulher que tem uma preocupação espiritual por sua família não vai deixar as coisas negativas acontecer. Mas sempre a desonra por não tomar a iniciativa vai ser para o homem. Depois aqui diz, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, ou seja, ele deve ir a Cristo e fazer as coisas espirituais acontecer na família. Por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, ou seja, a mulher, amados irmãos. As esposas, elas ficam felizes, em descanso, quando veem que o homem tomou a atitude de ativar o sacerdócio no lar. Então a mulher fica muito feliz. Então nós devemos fazer isso, amém? Muito bom. Cristo na sua humanidade, ele teve que aprender a ser cabeça, sabia? Por quê? Já Cristo de fato, com divindade, ele era a cabeça, sempre foi a cabeça do universo. Mas sabemos que todo o caos aconteceu, Satanás saindo dessa ordem. Então ele, quando ele veio aqui na terra, na humanidade, ele teve que aprender a ser cabeça, mas para ser cabeça ele teve que aprender primeiro a ser submisso. E ele aprendeu isso, amados irmãos, pelo caminho da humilhação. E isso aqui é uma lição para todos nós homens. Um dos grandes problemas com o qual vemos que as famílias estão sendo desestruturadas, destruídas, é porque o homem tem falta de humilhação. Sabe o que é se humilhar? Reconhecer que precisamos ser ajudados e precisamos ser encabeçados pelo Senhor. Então, o Senhor, ele tomou esse caminho, é o caminho que todos nós precisamos tomar. Hebreus capítulo 5, versículo 8, ele diz, embora sendo filho, aqui está fazendo referência a ele como filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, por que muitas vezes não queremos tomar esse caminho? Porque é um caminho estreito, é uma porta estreita, um caminho apertado. E ela gera algum sofrimento à nossa alma. Mas Cristo, ele tomou esse caminho. E esse caminho de obediência, de ele aprender a obediência por meio da humilhação, tornou ele o autor de eterna salvação. Esse caminho para aprender a ser cabeça foi a submissão e a humilhação. E o caminho que Cristo tomou, vou ler um versículo aqui, não vou conseguir ler todo, está em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você pode ler depois a tu versículo 10 em casa. Mas esse caminho de humilhação levou ele a aprender. Irmãos, vou repetir, não sabemos ser cabeças. Não sabemos, mas precisamos aprender. Como? Por meio da obediência e a humilhação. Se humilha perante o Senhor e obedeça à orientação do Senhor na sua vida. Isso vai levar você a ser cabeça, de fato, no seu lar. Então, o que levou Cristo a ser cabeça? Aprender. Aprender. Então, só que para aprender você precisa ter uma atitude humilde e falar assim, eu não sei e eu preciso aprender. Como? Por meio da palavra e por meio da orientação do Senhor e do Espírito. Tiago capítulo 4, versículo 10 diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará.
Então, a humilhação é reconhecer que eu preciso ser encabeçado pelo Senhor para Ele me ensinar, liderar ou ser cabeça onde eu estou. Amém? Então, os homens, nós os homens, os maridos, devemos aprender na humildade a sujeição mútua, que essa também é outra lição que nós devemos aprender. O que é a sujeição mútua? Essa sujeição mútua é enquanto a direção do Senhor. Enquanto a direção do Senhor, exemplo, nós devemos aceitar que na essência, eu sou igual que minha esposa. Por um lado, pelo lado da criação, ela tem virtudes e eu tenho virtudes. Ela tem virtudes, dons que eu não tenho. E esses dons e essas virtudes vão me auxiliar muitas vezes nas carências que eu tenho. Mas também, na essência, com relação ao pecado, somos iguais. Ela é pecadora e eu também. Ela tem pecado e eu também. Ela tem falhas e eu também. Eu preciso entender isso no sentido de muitas vezes compreender os defeitos que nós temos para nos ajudar um com o outro. Mas com relação à função de auxiliadora que Deus estabeleceu, ela vai me auxiliar a compreender a vontade do Senhor e a praticar a vontade. Porque o fato de ela ser auxiliadora é que ela é minha metade. Ela é o 50% daquilo que eu sou. Sem ela, estou incompleto. Ok? Então, estar submissos um aos outros e aprender a sujeição mútua é um assunto de que Deus vai usar muitas vezes ela para eu entender a vontade do Senhor e também entender que muitas vezes eu estou errando. E para isso eu preciso ser humilde. E se eu não tenho um coração e espírito de humildade, eu não vou aceitar as correções e eu vou estar batendo a cabeça muitas vezes no mesmo lugar. Necessitamos aprender essa lição. Então, precisamos aprender a ser cabeça com relação ao mandato de Deus e aprender a respeitar a ordem do Senhor que Deus dá para nossas esposas. Em que sentido? Exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 22 diz: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido. Isso aí é um mandamento de Deus para a mulher. Então, quem deve demandar essa submissão deve ser Deus, não deve ser eu. Então, esse é um versículo que não é para mim. Não é um versículo para eu pegar esse versículo e dizer à mulher que ela deve submissão a mim. Por quê? Porque o versículo conclui como ao Senhor. Então, é um mandado de Deus, do Senhor para elas. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Ok? Então, aqui também nos dá algumas outras orientações para nós aprendermos ser cabeça como Cristo ele é. Ou seja, como Cristo é a cabeça da igreja, como ele sabe ser cabeça da igreja, sendo o salvador dela, do corpo, da igreja. Então, isso quer dizer que o primeiro que deve ter uma atitude de proteção sentimental, física e espiritual para resguardar a saúde integral no casamento e na família, quem deve fazer todos os sacrifícios necessários é o homem, não é a mulher. Deus não demanda isso da mulher, Deus demanda isso do homem. Versículo depois sigue: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Isso aqui é mais uma explicação de Cristo sendo cabeça, como salvador do corpo. Tem que amar, tem que resguardar, para santificar-se, ou para santificar.
tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, ou seja, Cristo, o primeiro que se sacrificou para que a mulher hoje tenha a água da palavra. Cristo se sacrificou para se tornar Espírito que dá vida, para por meio do Espírito lavar a igreja e preparar ela como a noiva. Ou seja, que se eu me sacrifico, se eu aprendo a obediência, eu tenho uma vida de sacrifício por causa dos benefícios espirituais no meu lar, no meu casamento, minha família vai ter a garantia de ter a água da palavra para o suprimento e o aperfeiçoamento dela. Amém? Oh Senhor Jesus. Então, amados irmãos, se nós tomamos esse caminho aqui, nós vamos preparar nossa família e o nosso lar para ser arrebatado. Eu queria ler outros versículos aqui, mas por causa do tempo eu vou concluir. Mas eu quero deixar algumas orientações. Tem vários versículos quando fala do arrebatamento das famílias, onde fala que um será tomado e outro será deixado. Né? Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Mas tem um versículo em Lucas que diz que dois estarão na cama, né? Dormindo. Um será tomado e outro será deixado. Na verdade, Deus falou esses versículos como advertência, porque não é a vontade de Deus de que um dos crentes, um seja tomado e outro deixado, perdão. A vontade do Senhor é que todos sejamos arrebatados. Falando de todos os filhos de Deus. A vontade de Deus é que no momento da vinda oculta do Senhor, no momento de acontecer o arrebatamento dos vencedores, Deus quer que todos nós sejamos vencedores. Então nós precisamos ganhar essa visão. Eu preciso laborar espiritualmente na minha família com a visão de que eu, com minha família, vou ser arrebatado. Essa deve ser a nossa visão. Então, essa deve ser a visão todos os dias da nossa vida. Você pode estar cansado, você pode estar esgotado, pode ter conflitos, problemas, situações no dia, mas você não pode deixar de tocar a palavra de Deus com sua família, para, por meio do seu quebrantamento, Deus poder suprir a água. Lembre que aí no livro colocou um exemplo, nós somos como os elos da corrente. Né? Você é o elo que une Cristo e Deus com a família. E a sua função de sacerdócio dentro da família vai garantir que a corrente divina possa continuar para abençoar nossa esposa e os nossos filhos. Aí, exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 22, quando fala até o versículo, depois do versículo 27, que fala que ele está falando sobre o mistério de Cristo e a igreja, fala 2 versículos curtos para a mulher, 2 versículos, e 6 versículos grandes para os homens. Então, nós, os homens, temos a principal responsabilidade de unir o encabeçamento e fazer acontecer o encabeçamento divino e a ordem divina em nossas famílias e em nossa igreja. Como? Tomando o caminho que o Senhor tomou, o caminho da humilhação, o caminho de querer aprender a ser cabeça, né? E não cometer a desonra, esperando que nosso cônjuge ou até nossos filhos tenham a atitude de tomar o encabeçamento nas coisas espirituais no lar. É o tempo, amados irmãos, de despertar e nos levantar, amém? Então eu gostaria de orar pelas famílias e pelos irmãos, amém? Para concluir. Oh Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço nesse momento por ter nos dado essa palavra. Nesta hora te peço que possa abrir os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Abençoa, Senhor, todos os lares das famílias que estão ouvindo essa mensagem.
especialmente os homens, especialmente os maridos. Eles possam, Senhor, ser iluminados interiormente, para que o Senhor possa mudar toda atitude em nossos lares, toda atitude de desordem, toda atitude de passividade espiritual, onde o homem fica só aguardando as coisas acontecer, mas não tem uma atitude, ó Senhor Jesus, de trazer a família a essa ordem divina que garante a bênção para todo o lar. Senhor Jesus, abençoa, Pai amado, dá graça, muda a nossa condição, muda nosso estado. Oh Senhor Jesus, que possamos nos voltar genuinamente a Ti, possamos ser aqueles que buscam conhecer a vontade do Senhor para que ela possa acontecer em nossas vidas. Nós te louvamos, te pedimos que nos ajude a aprender a ser cabeças em nossos lares, aprendendo a submissão, sendo humildes, nos humilhando perante Tua presença e avançando no crescimento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Jesus Cristo, o Senhor, e até a próxima.